Bom dia, meus amigos. Hoje estamos em poucos, todo mundo foi pescar, né? Foi por rancho. Ninguém chamou a gente, né? Bom, capítulo 12, julgamento e amor. Nós vimos então o Ernesto e a Evelina, eles conversarem, né, lá com o instrutor, e acompanhamos a experiência de um e de outro. Hoje então nós vamos prosseguir vendo as experiências desses dois amigos. Vamos lá. Transcorridas algumas semanas, Ernesto e Evelina achavam-se menos bisonhos do ambiente. Bisonhos quer dizer inexperientes. Conquanto as afeições que prosseguiam entesourando, sentiam-se cada vez mais vinculados um ao outro, sensivelmente melhorados. Demoravam-se ainda no hospital, mas domiciliados em pavilhões de convalescentes, cada qual no departamento próprio, de vez que as referidas construções abrigavam homens e mulheres em vasta agremiação de lares apartamentos para uso individual. Desfrutavam a devida permissão para se movimentarem na cidade, como quisessem, apenas com a observação de que somente lhes seria lícito visitar os arredores, onde se acomodavam milhares de espíritos infelizes com assistência adequada. Efetivamente, os dois começavam a experimentar necessidade de serviço disciplinado e regular, mas se pediam trabalho ou qualquer atividade no antigo lar terrestre que ainda não haviam logrado rever, as respostas da autoridade. Eu está arriscado aqui, de autoridade? Da autoridade. As respostas da autoridade competente eram ainda invariáveis. Que aguardassem mais tempo, que seria justo atender à imprescindível preparação. À vista disso, frequentavam bibliotecas, jardins, instituições e entretenimentos diversos, figurando-se-lhes a vida ali uma fase longa de repouso mental em tranquila colônia de férias. Chegara, porém, o dia em que Evelina realizaria um dos seus maiores anelos naquele ninho de bênçãos. Fantine prometera conduzi-la com o preciso consentimento dos benfeitores a um templo religioso para assistirem ao ofício da noite, que se constituiria de uma pregação sob o título Julgamento e Amor, previamente anunciada. Ambos ardiam em curiosidade, porquanto ansiavam conhecer de perto como se processavam as criações religiosas naquele mundo, para eles extremamente belo e novo. Então veja aí, bastantes apontamentos para a gente refletir, né? Então vamos ver aqui as impressões, né, do Ernesto e da Evelina. Primeiro, sentiam-se cada vez mais vinculados um ao outro. A gente pode pensar assim, é porque eles passaram pela mesma experiência. Não, desde quando ela viu o Ernesto lá na Terra, aqui na Terra, né? Estamos aqui. Desde que ela viu, parece que ela gostou dele, simpatizou rapidamente, ele também. E cada vez mais eles se sentem vinculados. Então vamos guardar isso, lá na frente nós vamos ver por quê. Estavam sensivelmente melhorados, quer dizer, eles já tinham melhorado bastante, né? Tinham permissão para se movimentarem na cidade, mas não na cidade inteira, mas ali próximo à instituição que eles estão albergados, né? Sentiam necessidade de serviço disciplinar e regular.
eles estão num lugar maravilhoso, né? Recebendo tanta coisa boa, tudo bem, mas chega um momento em que a gente sente necessidade de ocupação. Não é assim quando a gente sai de férias. Férias é muito bom, mas chega uma hora, você quer voltar à rotina, né? Então eles estão sentindo isso, né? Vontade de ter uma atividade, um trabalho regular. Como eles também pensavam em rever o lar terrestre, ajudar de alguma maneira. E a direção da casa dizia o que para eles? Calma, espera, tem que haver preparação para isso. Lembra o André Luiz? Não foi lá, né? Se preparando, se preparando. Então, a mesma coisa para eles. Eles não têm ainda condições, equilíbrio suficiente para vir para a Terra e se deparar com a situação do lar, né? Então, como eles não tinham ocupação, eles tentavam utilizar o tempo. Então, eles frequentavam bibliotecas, jardins, frequentavam entretenimentos diversos. Veja que interessante isso. Diversos, não tem só um tipo de entretenimento, tem diversos. Lembram do André Luiz, lá no livro Nosso Lar, que ele passeava no Jardim das Fontes, né, no bosque, e ia a entretenimentos. Ele chegou a ir acompanhado do Lísias a um lugar onde haveria uma apresentação musical, e o Lísias tinha condições, tinha bônus horas, e o André, nada. O Lísias, então, pagou para ele, vamos dizer assim, né? Abateu no cartão dele a entrada do André. Então aqui eles estão como doentes, enfermos, eles estão com a liberdade de ir a esses entretenimentos. Quais seriam esses entretenimentos? Os entretenimentos ali no mundo espiritual, numa instituição dessa, naturalmente vão ser entretenimentos ligados à arte, à sublime, né, à arte. Então, com certeza, apresentações musicais, apresentações de danças, não é? Teatro, né? Vendo peças e tudo mais. Ah, mas no mundo espiritual vai ter isso? Tem, é a continuidade da vida. Agora, é lógico que tudo lá nessas instituições são... Deus tem um aspecto que é o belo, né? O belo é da criação divina. Até chegar no belo, a gente tem todas essas coisas aí que a gente conhece. Mas o belo é da criação divina. Então lá, os entretenimentos estão ligados à arte elevada. Então nós vamos ver lá músicas, mas músicas equilibradas, que tocam o sentimento, que auxiliam. Ah, vai ser só essa música chata de violino, cordas, não sei o quê. Essa também. Mas nós vamos ter também grupos de músicas que lembram a terra. Porque na época lá do nosso lar, o André Luiz diz isso. Nós frequentamos assim, mas ainda existem em nosso lar grande multidão de pessoas que estão mais afetos à música que lembram a terra. Então eles vão a esses espetáculos, não é? É lógico que a música que lembra a terra, vamos imaginar nós, vai ser uma música popular, não é nossa, não vai ser o baile funk, né? Hoje nós estamos vivendo um período de baixa qualidade musical, né? Não tem música, né? Tem coisas, como diz o Suassuna lá, né? Que ele viu na televisão, ele fala assim, a música fala assim que representava o Brasil, que o povo, né? Aí ele diz assim, que a música era assim, para você me conquistar, você tem que chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar. Para você me conquistar, você tem que rebolar, rebolar, rebolar. E repetia isso. Então ele fala assim, gente, isso é o Brasil, isso é música. Porque a reportagem falava que o casal, né, era Joelma e o Chimbinho lá, era a expressão da música no Brasil, que o guitarrista, né, o Chimbinho, ele era uma representação máxima
da música, do instrumento. Então, ele fala assim, eu fiquei pensando no coitadinho do Beethoven, porque, né? Então, lógico que esses entretenimentos são diferentes, né, gente, de qualidade. E eles, então, receberam a oportunidade de irem a um templo religioso. Foi já divulgado que nesse templo, o sermão, né, a mensagem vai ser intitulada Julgamento e Amor. Então, vamos lá, participar desse evento com eles. À noitinha, puseram-se em marcha. A senhora Serpa recordava em caminho as visitas de outro tempo ao santuário de sua fé e albergava no coração as mais doces reminiscências. Sensibilizada, monologava intimamente como perdera o convívio dos entes mais caros e por que se apoiava ali no braço de um homem que vira na terra tão somente uma vez. Em torno, o vento brando carreava o perfume de jardins e praças em flor. A lua, a erguer-se no horizonte, era o mesmo espetáculo de majestade e beleza a que se acostumara no mundo. De quando em quando, permutava com Fantini uma que outra frase, observando que outros ranchos simpáticos caminhavam na mesma direção. Nunca vi esse significado. Ranchos quer dizer grupos. Então, outros grupos simpáticos caminhavam na mesma direção. Transcorridos alguns minutos de alegre peregrinar, ei-los diante do templo que primava pela simplicidade, figurando-se enorme pombal edificado com franjas de neve translúcida, defendido aqui e ali por densas faixas de arvoredo. No interior, tudo espontaneidade e harmonia. A fila extensa de bancos deixava ver o púlpito à frente, que assumia a feição de enorme lilácea, que é uma espécie de flor, esculpida em mármore alvíssimo. Na parede, muito branca, diante da assistência, sob as legendas Templo da Nova Revelação, casa consagrada ao culto de nosso Senhor Jesus Cristo, ao invés de quaisquer símbolos ou esculturas, jazia apenas uma tela, recordando o semblante presumível do Divino Mestre, cujos olhos, na excelsa pintura, pareciam falar da vida e onipresença. Sentada com Fantini lado a lado, a senhora Serpa fitou os rostos, serenos uns, ansiosos outros, que o cercavam em profundo silêncio, e mergulhou o coração em prece muda. Então veja que interessante. Eles chegam ao templo. Como é esse templo, gente? Embora ele guarde simplicidade, ele tem uma beleza, né, grandiosa. Então ela entra e ela vai vendo o ambiente do templo e vê o púlpito, é como se fosse uma flor, né, trabalhada em mármore branquíssimo, né? Então você começa a imaginar o templo, é um lugar simples, mas de beleza elevada, né? De beleza elevada. Deixa eu ver se eu errei aqui. Não sei porque isso está ali, mas... eu pulei o slide. Então, gente, o templo tinha toda essa beleza que ela descreve aqui para nós, né? Agora é interessante a gente ver que ela e o Ernesto foram convidados para um templo religioso. Ela era católica, o Ernesto não era nada, né? Apenas um interessado em filosofia e tudo mais.
Ela, porém, era católica, mas ela vai a um templo, nós vamos ver, de característica diferente. Nós já vimos que nas colônias espirituais existem templos que, com disponibilidade de receber vários caminhos religiosos, né? Então a gente vê que vai ter uma igreja, vai ter templo protestante, vai ter todas essas coisas que lembrem a terra. No entanto, somente para aqueles que não conseguiriam ter uma abertura mental para entender as coisas de maneira mais ampla. Então, o Fantini e ela são desses espíritos que estão em uma região da colônia, né, onde a instituição religiosa é essa que nós estamos descrevendo, né? Para ela, ela vai ver o sermão, né, ou a mensagem. Para ela, isso vai ampliar o entendimento, não vai causar constrangimento, nem desânimo, porque muitas pessoas, por exemplo, católicas, elas esperam o padre, a igreja, com todo aquele trabalho acostumado aqui na Terra. Isso também tem, mas ela e o Ernesto tinham condição de ir para esse templo, né? Nenhum rótulo, nenhuma, né? Tanto é que a gente vê a simplicidade, uma coisa elevada, né? Tem sempre espírito também? Tem, filho. E tem torrada também. Tem torradinho para você fazer lá, Isaura. Em dado instante, qual se materializasse inesperadamente na tribuna, ou até ali fosse ter, através de porta oculta, a observação do auditório, um homem envergando túnica lirial surgiu e saudou a assembleia reverente. Logo após, dirigiu-se para o alto e, em oração comovedora, rogou as bênçãos de Jesus para os ouvintes expectantes. De seguida, aproximou-se de grande exemplar do Novo Testamento, aberto sobre o delicado porta-livros, e leu os versículos número 1 a 4, capítulo 7 do Evangelho do apóstolo Mateus. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, sem notares, porém, a trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro de teu olho, quando tens a trave no teu? Terminada a leitura, deteve-se o ministro em dilatada concentração, qual se buscasse inspiração nas profundezas da própria alma. Ernesto e Evelina, porém, viram surpresos que, ao revés, o pensamento deles se exteriorizava em forma de larga auréola de luz, que se lhe alteava da cabeça, à maneira de chama, elevando-se cada vez mais. A curto espaço de segundos, clarões jorravam de cima, lembrando as chamadas línguas de fogo do dia de Pentecostes. E o sacerdote simpático iniciou a pregação de que respingaremos apenas alguns trechos que lhe definem a tessitura de sabedoria e beleza. Irmãos, até ontem éramos parte integrante da coletividade humana, a nossa bendita família da retaguarda, e acreditávamos no poder de julgar-nos uns aos outros. Encastelados nas ideias religiosas que supunhamos escravizar a serviço de nossas paixões, imaginávamos adversários e transviados quantos não pensassem por nossos princípios. Interpretávamos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo conforme o nosso arbítrio, exigindo que o Senhor da vida se nos fizesse rebaixado servidor na estrada sombria e tortuosa, que não nos cansávamos de palmilhar.
Entretanto, despojados hoje do corpo de matéria mais densa, que nos acalentava as lições, aprendemos que todos somos consciências deficitárias perante a lei. E compreendemos agora, para a felicidade nossa, que apenas o Senhor dispõe de recursos para avaliar-nos consideravelmente, porque, em verdade, ser-nos-á possível tão somente examinar a nós próprios. Então, veja, gente, é muito interessante essa colocação dos espíritos. Sempre eles narram esse fenômeno que no mundo espiritual é natural, é corriqueiro. Quando um desses benfeitores oram, eles se iluminam, não é? E ele diz assim, como se fosse uma auréola de luz, né? Como que sobe, eleva-se. E de repente clarões começam a vir do mais alto, envolvendo o benfeitor e o ambiente. Então essas são expressões grandiosas desses bons espíritos, né? São espíritos que já alcançaram um estágio superior. E por que eles se apagam assim? Ficam restringidos? Logicamente, para não humilhar os demais. Mas quando eles se elevam em oração, em prece, né, eles então brilham, né? Tem essa beleza, né, de vibração que a gente não conhece, né, aqui na Terra. Luiz, os santos da Igreja Católica, eles têm umas imagens, né? A auréola, né? Você vê como que a verdade reponta em todos os lugares. Você vai em diversas religiões, você vai encontrar isso, né? Os santos, os espíritos elevados, Deus estão, né, tem como se uma coroa de luz, né? Alguém também já disse que isso, sobretudo na Índia, né, é o chakra, né, desenvolvido, iluminado. Então, é uma verdade isso, né? E lá no mundo espiritual, isso acontece. Eles então começaram a ouvir o benfeitor. Luiz, Oi, isso acontece quando eles concedem paz. a oração. A gente tem que pensar que isso acontece com nós também. Sim, de maneira... A gente não vê. E de maneira muito singela, né? Singela. Ela está falando assim, ó, isso acontece também conosco. Sim, de maneira bem singela. Tanto é que nós temos estudado que no momento da oração, a gente muda o pensamento, muda, né, o ambiente nosso íntimo, né? Isso acontece, a oração tem a capacidade de transformar. De transformar. E nós Né? passamos a vibrar numa outra, Passamos a vibrar numa dimensão diferente. Então alguma coisa acontece conosco, né? Alguma coisa acontece. O pessoal viu alguns fenômenos com o Chico Xavier, quando ele estava mais na intimidade, ali que ele orava, de repente o ambiente se inundava de perfume. Então é um fenômeno, né? Esses bons espíritos, né? Espíritos superiores, eles têm essa luminosidade. Aí a gente começa a ver porque os santos têm essa auréola, né? Mostrando elevação espiritual. E ele então leu o Evangelho de Mateus, ensino que nós conhecemos, né? Não julgar para não ser julgado, né? Com a mesma medida que julgar o teu próximo, serás medido. Então, ele diz aí, começando a pregação, né? Dizendo que nós na Terra, a gente tem ainda esse conceito de julgar os outros, condenar, ser o juiz das ações alheias. Então ele começa dizendo, ó, que nós compreendemos agora, quer dizer, no mundo espiritual, para a felicidade nossa, que apenas o Senhor dispõe de recursos para avaliar-nos consideravelmente, porque em verdade ser-nos-á possível tão somente examinar a nós próprios. Então somente Deus, né, o nosso Pai, tem condição, tem recursos para avaliar realmente um fato. Nós não temos condição. O que nós podemos fazer, em verdade, é examinarmos a nós mesmos, né? Então somente examinar a nós mesmos. Por quê?
porque nós não temos conhecimento mais amplo. Então, a Sandra faz uma atitude, tem uma atitude dela, uma ação. Eu posso olhar para essa ação e condená-la, sob o meu ponto de vista. Eu só estou vendo a ação, o fato. Eu não estou vendo a circunstância que levou a agir dessa maneira. Em que situação ela estava quando realizou tal coisa. Qual a atenuante, qual o agravante dessa atitude? Quem pode avaliar tudo isso? Somente a vida espiritual elevada. Nós não temos condição de avaliar uma atitude de alguém, porque a gente só vê o fato. E a vida espiritual vê a intenção, vê o porquê do fato, vê como estava a criatura, a fragilidade da criatura e outra coisa, o conhecimento da criatura. Porque aquilo que nós condenamos em alguém, muitas vezes é o que a pessoa pode oferecer, é o nível espiritual que ela está. Então nós condenamos, mas a vida espiritual não condena. O André Luiz diz assim, que nós não podemos exigir de um leão a atitude de um gatinho. O leão é raivoso, feroz, né? O gatinho, igual essa gatinha que está passando aqui toda hora, né? O gatinho é formoso, né? Amigável, né? Agora, você vai exigir que um leão tenha atitude assim? Não. Então, você vai compreender certas atitudes do leão. Então, o mundo espiritual olha para nós e eles veem que nós não somos um gatinho, né? Formoso, bonzinho, amigável. Mas eles veem em nós ainda a fera dentro de nós, mas compreendem até onde a gente pode dar. Porque depois dali a gente não tem ainda conhecimento, não tem desenvolvido em nós, né, condições para agir como um santo. Não tem condições. Então, por isso que eles examinam as nossas atitudes de maneira diferente. E o que muitas vezes é pecado para nós, é erro, para eles, não são. Né? A cultura também influencia isso, né? Cada país tem uma cultura. Tem uma cultura, cada lugar tem as situações. Então, por exemplo, o que eu condeno aqui, falou de cultura, um homem ter 3, 4 mulheres, aqui acho que perante a lei é até condenável, não é? Para ter bigamia, né? Poligamia. Tem mais de 3 mulheres, tem 3 mulheres, né? Em certos países isso é perfeitamente normal. Aliás, é condição social. O cara que tem 3, 4 mulheres, ele é destacado na sociedade. Por quê? Ele tem dinheiro, ele pode manter 4 mulheres. Então isso e elas, entre elas, é tudo em paz. Quem imaginou? Só que isso vai para o shopping? Acabou. Luiz, na Suécia, por exemplo, em alguns estados americanos, o aborto é Legalizado. Então, você não pode condenar uma menina de lá que Faz aborto. Por exemplo, na Suécia, você nasce lá pequenininha. Você cresce com esse entendimento, com essa sabedoria, que o aborto é uma coisa normal, legalizado. Ela aprendeu desde pequena. Então, se ela comete um aborto, a lei vai agir de maneira diferente. O julgamento vai ser diferente. Percebe? Agora, uma pessoa religiosa, conhecedora de tudo, lógico que a cobrança vai ser muito maior. Né? Luiz, a gente tem que pensar que esse discurso que ele está fazendo, que ele está começando, ele vai fazer para pessoas de várias religiões. Sim. Ele começa falando, dá a impressão assim, não julgueis para não ser julgado, porque ele fala num momento aqui, que nós aqui na Terra somos encastelados em ideias religiosas, e que nós julgamos as outras religiões. Sim. Também para a Evelina, que a Evelina Que a Evelina tem um certo católico nela, né? Muito forte. Acho que é para começar a abrir a cabeça de quem está ali. Quem está ali tem condição de abrir a cabeça. Porque nós temos isso aqui na Terra, achar que a nossa religião é melhor.
desprezar as outras, né? Nesse ponto, eu acho muito, muito bonito o Espiritismo, né? Porque nós dizemos que não é o Espiritismo que salva, não é a religião espírita que resolve seus problemas. Enquanto a gente vê em outras religiões que se você aceitar Jesus, está salvo, você vai para o céu, né? Então não existe isso no Espiritismo. E outra coisa, ele diz que você é responsável, o Espiritismo te dá responsabilidade. Quem é que faz o seu crescimento? É você. Não é o santo, não é espírito, os guias espirituais. Cabe a você o seu caminho. Então o Espiritismo coloca a responsabilidade nas nossas mãos. E não adianta dizer que essa, aquela, ou que o Espiritismo é melhor. Não tem nada a ver. Agora imagina se ele já começa o discurso falando tudo isso como espírita. Como espírita, por exemplo, lá no mundo. Então ele começou pela Ele, beirada. e ele começa lembrando, agora, ali, que é uma coisa comum entre as religiões, o foco é Jesus, né? A gente pode discutir tudo, religião com religião, blá, 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 blá. Agora, é indiscutível a mensagem de Jesus, o Sermão do Monte, os ensinamentos morais, ninguém pode contestar, né? Ele começa com uma leitura do Uma leitura do Evangelho. Agora, se tiver uns budistas, se tiver um pessoal lá também, Já começa a ver diferente, né? Embora as colônias seguem sempre como que a gente diz? É um duplo daqui da Terra, né? Então, a nossa região, nós não vamos ter nas colônias espirituais aqui próximo a nós, nós não vamos ter um templo budista, essa coisa. Por quê? Porque a nossa cultura não é para isso, ninguém tem isso. Então, lá onde eles são budistas, lá deve ter a colônia deles, lá já é outro duplo, né, etéreo. Então é assim, é por região, é por cultura, né? Tudo isso o mundo espiritual vê. Então vamos lá, continuando o discurso. O que tenhamos sido no imo do sentimento, enquanto na existência do corpo terrestre, somos aqui. Neste pouso de luz que o Senhor nos faculta por moradia temporária, percebemos sem qualquer constrangimento de ordem exterior que todos os petrechos mantenedores das aparências que nos disfarçam no mundo para o desempenho do papel que nos cabia na ribalta humana, nos foram retirados a fim de que sejamos aqui, na esfera da realidade espiritual, quem nos propusemos ser, com tudo que tenhamos ajuntado em nós de bem ou de mal, durante o estágio na escola física. Muitos de vós outros carregais ainda hábitos e enganos da experiência carnal, e gradativamente perdereis por não encontrarem neste meio qualquer significação. Vossos palácios ou casebres, títulos convencionais ou qualificações pejorativas, privilégios ou cativeiros, honras familiares ou desconsiderações públicas, vantagens ou prejuízos de superfície, todos os condicionamentos mentais que vos centralizavam na ideia de direitos, supostos ou imaginárias reclamações, com o abandono dos deveres naturais de aperfeiçoamento espiritual para a vida eterna, desapareceram no dia em que os homens, por força da desencarnação, vos impuseram ao nome um atestado de óbito no planeta, senhoreando-vos os patrimônios e analisando-vos os atos, para, ao depois, muitos deles, varrer-vos do pensamento com a falsa convicção de que vos podem desterrar da memória para sempre. Quantos de vós viestes escutar aqui as vozes da verdade, para as quais tantas vezes selastes os ouvidos do corpo terreno? A divina providência não pergunta o que fostes, porque nos conhece a cada um em qualquer tempo. Entretanto, é justo investigue
sobre o que fizeste dos tesouros do tempo, concedido a nós todos em parcelas iguais. Sábios, em que aplicastes os dotes do conhecimento superior? Ignorantes, onde colocáveis o talento das horas? Ricos, em que trabalho dignificastes o dinheiro? Irmãos destituídos de reservas douradas, mas tanta vez detentores de bênçãos maiores, que realizaste com as oportunidades de paciência e serviço, compreensão e humildade na esfera da obediência? Jovens que operastes com a força, companheiros encanecidos na marcha do cotidiano, em que boas obras convertestes o clarão de vosso entendimento? Não vos iludais. Palestra, que palestra, hein? Uma palestra e tanto. Então, ele está falando assim, ó, tudo na terra aqui tem que ver com outra visão. Então, tem dois apontamentos aí muito interessantes. Muito de vós outros carregais ainda hábitos e enganos da experiência carnal, que gradativamente perdereis por não encontrarem neste meio qualquer significação. Então veja que interessante, na vida espiritual, muita coisa, os hábitos, né, as coisas que nós víamos aqui, chega lá, é totalmente diferente. E aí, aquilo que nós dávamos muito valor, que tinha muito significado para nós lá, não tem. A visão é diferente, né? Então, aqui eu era super apegado nos bens materiais, né? Essa fazenda é minha, eu investia tudo, aquilo para mim era fazenda, fazenda, fazenda. Quando eu chego do lado de lá, eu percebo que aquela significação que eu dava à fazenda, no mundo espiritual, não é nada. É hábito que eu tinha, que eu vou ter que mudar. E esse apego é tão grande que tem muitos espíritos sem condições ainda que ficam apegados aos bens materiais. Na cristaleira, né? Então o que acontece? O indivíduo fica preso, fica lá no lugar, né? Então, quando a gente vai para a vida espiritual, a gente vai dar um significado diferente para as coisas, totalmente diferente. E aí ele diz então, né, para todos nós, dos tipos, todos os tipos, rico, pobre, ignorante, sábio, jovem, idoso, o que nós fizemos do tesouro das horas? O tempo, né, que é benefício para todos nós. Fidelidade dura enquanto impõe a nós no atestado de honra. Aí ele diz assim, ó, todos os condicionamentos mentais desapareceram no dia em que os homens, por força da desencarnação, vos impuseram a nome um atestado de óbito no planeta. Ou seja, está morto, meu filho. Vai para outra esfera. Aqui acabou. Então, quando isso acontece, nós temos que começar a tirar de nós todos os condicionamentos. Ontem a doutora Elizabeth Médici Sim. postou um texto, a gente tem que ler ele todo, assim, daqui 100 anos, é mais ou menos isso aí, daqui 100 anos, quem vai lembrar que você existiu? Ninguém. Você lembra quem foi o pai do teu avô? Você nem sabe. Nem sabe. A tua casa que hoje você cuida com tanta coisa, a tua casa vai estar em outra pessoa vai morar, o teu carro vai estar sucateado. Quer dizer, se a gente pensar assim, a gente não dá valor. Não dá valor em nada. Quem se apega a tantas coisas? Daqui 100 anos ninguém vai lembrar mais de Nada. Interessante, né, o texto, né? Daqui 100 anos, ninguém vai lembrar da gente. Como nós não lembramos do nosso tataravô, acabou, isso vai passando, tudo passa. Acha que alguém vai falar, olha, 100 anos atrás, pode até te lembrar. Mas Ninguém vai saber quem quem era é o quem? Antônio de Valdir lá no centro, quem fazia o quê, É o sempre quê, era o na quê? vida das pessoas. Tudo vai mudando, tudo vai mudando. É que eles falam, nada é permanente, tudo é impermanente, tudo se renova.
As pessoas o quê? Que você tem também muda tudo. Assim, ó, eu tenho afinidade com você, nós nos encontramos no mundo espiritual. Eu tenho a necessidade de reencarnar, você não. Separa. Um dia vai encontrar, mas separa. Por isso aquela música do Milton Nascimento, né? A da estação. Tem gente que vem, tem gente que vai. Um dia vai lembrar, Shirley. Ela quer encontrar alguém. Sim, vai encontrá-la, tal. E às vezes não. Ela reencarna, você não encontra, mas lá você tendo a sintonia, a condição, você vem visitá-la. Ver que ela está numa nova vida, acompanhar. É outro entendimento. Luiz, a Evelina não diz aí que ela estava pegando no braço de uma pessoa que ela tinha visto uma vez aqui na Terra. Ela perdeu os laços familiares por causa da morte, mas estava ali amparada, ligada, né, emocionalmente a uma pessoa que ela nunca viu. Então a gente chega no mundo espiritual também, Shirley, e encontra pessoas que a gente não lembrava, que são afetos nossos muito fortes de outra experiência. Vai. Vai unindo. Só que a gente vai unindo, só que não fica todo mundo junto. É isso que eu quero dizer. A gente se une, mas um vai trabalhar, um vai para tal atividade, um reencarna, outro não sei o quê. É que a gente tem ainda, ó, é o condicionamento humano. Você quer morrer, ir para sua casinha no mundo espiritual, com a sua mãe, seus irmãos, entendeu? É o nosso condicionamento. Nós ainda não entendemos a vida na sua amplitude. André Luiz foi, ele encontrou Os parentes de André Luiz, ele não tinha família lá. A mãe estava em outro plano. Sim, ela foi lá ver, mas não fica com ele. Tava, ele amava a mãe e tudo. Por causa da vibração diferente dela. Não ver não significa não ter afinidade. Você tem afinidade com a sua mãe. Ela não está mais aqui, mas você tem afinidade. Entendeu? Às vezes sim, já reencarnou. Né? Mas sempre nós vamos estar ligados. E outra coisa, para o mundo espiritual, o que é uma existência? Nada. Nada, é rápido, passa rápido. O tempo que a gente conta aqui, na vida espiritual, é diferente. Né? também das pessoas que estão à nossa volta, às vezes é só essa existência. Tem pessoas também. Tem pessoas que a gente convive aqui por oportunidade, por necessidade, por experiência, mas você não tem nenhum vínculo com elas. Desencarna e elas podem ir para outro lugar. Tem tudo isso. A gente tem que computar, né? Tem que observar. Mas nos encontraremos, né? Só que às vezes no mundo espiritual nós mudamos o entendimento e vamos para outra coisa. E o outro que nós gostamos não muda, ele ainda permanece com aquele condicionamento. Nós não vamos deixar de amá-lo, mas não vamos estar grudado nele, que a gente vai tendo oportunidade de crescer. Você pode crescer e quem você ama fica para trás. Lá na frente você pode voltar para ajudá-lo. Igual Alcione no livro. Então, mas ficou longe. Né? Então vamos lá. Qual ocorreu a nós outros, os que habitamos atualmente o plano espiritual, desde longas décadas, trouxestes para cá o que efetuaste de vós mesmos, aprendestes o que estudastes, mostrais o que fizestes, entesourais o que distribuístes. Em suma, atravessada a grande fronteira, somos simplesmente o que fomos, o que somos. E conhecereis assim, no curso do dia a dia, neste domicílio das realidades excelsas, que todos os disfarces
que nos encobriam a individualidade real no mundo se extinguem naturalmente, expondo-nos à vista a esfera íntima. Fora das constrições carnais, cada espírito se revela por si. Mecanicamente, na residência ancestral da alma, estampamos nas atitudes e palavras os sentimentos e pensamentos que nos são peculiares, sem que nos seja mais possível qualquer recurso à simulação. Patenteando de todo o que somos e o que temos nos recessos do ser, terá chegado para cada um de nós a hora do julgamento. Porquanto a divina misericórdia do Senhor nos oferece ainda, aqui, como em tantas outras instâncias da espiritualidade, esta cidade-lar, como sendo antecâmara de estudo e serviço, possibilitando-nos valiosos aprestos para a ascensão à vida maior, em cujas províncias nos aplicaremos à conquista de dons inefáveis, na continuação da luta bendita pelo aperfeiçoamento próprio. Quantos, porém, desprezarem as sublimes oportunidades do tempo, no clima da recomposição a que nos acolhemos agora, de certo que por eles mesmos recuarão para os distritos vizinhos, onde se afinam os agentes da perturbação e das trevas, doentes voluntários, viciando-se em lamentável regime de reciprocidade, até que, fatigados de rebeldia, roguem a piedade das leis eternas, a preciosa dádiva das reencarnações de sofrimento regenerativo, para que o retorno a estes sítios, Deus sabe quando. Não aspiramos a dizer, com as nossas afirmativas, que o renascimento no campo físico seja sempre cadinho de reparação aos delitos que praticamos, pois milhares de companheiros, depois de longo e honesto esforço pela própria corrigenda entre nós, com larga cota de tempo em nossa colônia de trabalho e reforma, volvem ao corpo carnal, honrados com tarefas de abnegação e heroísmo obscuro, junto de alguém ou ao lado de grupos afins, granjeando em louvável anonimato concessões e vitórias dignas de apreço, que, apesar de permanecerem quase sempre ignoradas pelos homens, se lhes erigem aqui em passaportes de libertação e acrisolamento para as esferas superiores. Virgem Maria, hein? Essa frase ali dele assim: aqui nós somos o que realmente nós somos. Somos o que somos, não tem, né? Não tem como disfarçar. E uma coisa que ele fala interessante é que muitos estão nessas cidadelas, nessas instituições, né? Mas isso não é regra, porque muitos estão distanciados dessas realidades, que ainda não têm condição, não querem, né? Então ele diz assim, ó: quantos, porém, recuarão para os distritos vizinhos, onde se afinam os agentes da perturbação e das trevas, doentes voluntários, até que fatigados de rebeldia, roguem a piedade das leis eternas, a preciosa dádiva das reencarnações de sofrimento regenerativo. Então veja, pessoal, quando muitos não acompanham, se afinam, né? Recuam para essas regiões de dor, né? Nas trevas. Agora, são doentes voluntários, por vontade própria. Porque se o indivíduo arrepender, ver que ele está errado, ver que ele não pode ficar ali, que Deus ampara, que ele pede socorro, imediatamente ele é resgatado para essas colônias espirituais. Mas esse é o grande problema, né? Voluntário.
Então eu odeio tal pessoa, tenho raiva dela, eu persigo ela. A lei diz assim: perdoa, esquece, deixa isso. Eu não perdoo, quero acabar com ela. Eu fico ainda preso no ódio, na lembrança das coisas aqui da terra. Então, eu me afinizo nessas regiões sombrias, né? Nós podemos ter asas dos anjos ou algemas dos condenados. Isso, a Lourdinha está lembrando. Nós podemos ter as asas dos anjos ou as algemas dos condenados. É opção nossa. Mas esse condicionamento, esse pensamento, né, preso a nós, cristalizado, né, a gente tem dificuldade em mudar. Tem dificuldade. Mas é esse o nosso grande trabalho. O trabalho nosso aqui é autoiluminação. A vida espiritual não vai querer saber que eu fiz isso, que eu agi dessa maneira, que eu fiz aquilo outro. Vai analisar o que nós somos em verdade, a nossa condição íntima, né? Tudo mais é passageiro. Agora, chega um momento em que os indivíduos cansados, sofredores, rogam a dádiva das reencarnações dolorosas, as lutas, as dificuldades. Então a gente às vezes vê quadros de dor, de problemas aqui na Terra, e a gente diz assim: meu Deus, né? A gente gostaria, e se poderia, a gente mudava a situação da criatura. Só que tudo tem uma ordem nas leis divinas, e nós somos, quando não temos condições, nós somos impotentes para essas coisas. E aí é onde a gente tem que compreender e aceitar. Estava conversando com a Ivanilde, ela estava falando de uma senhora, das crianças, uma situação terrível. Só que a gente lê isso aqui, é a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, permitindo a esses espíritos essa vida, essa encarnação dolorosa, difíceis, porque nós não temos como avaliar o que fizeram no passado, como viveram e por que agora estão nessa situação. Agora, isso não nos Nós podemos ajudar dentro das nossas possibilidades, mas não podemos mudar o quadro. O Chico teve uma experiência assim. Tinha um homem que dormia debaixo da ponte lá, e ele ficou sensibilizado, foi lá, ajudou, tal, fez uma casinha para o homem. Daí 3 dias o homem estava debaixo da ponte de novo. Vendeu a casinha e foi para debaixo da ponte. Então tem situações que a gente não pode mudar. Aí é entender a lei divina e entender que o indivíduo ainda está naquela situação. Rogou para voltar, passar por isso. Porque pediu, né? São normalmente, né? Há casos em que é imposto a lei, né? Mas o indivíduo volta para cá dentro das suas necessidades. Né? Alguma situação dessa, né? Mas a lei é assim, ela acontece assim. O Jorge, o Emmanuel. E a mãe dele dizia que ele precisava ficar naquela situação. Não era para ajudar, que era para deixar que precisava daquilo. Eu me sentia assim, até pequena diante dele, porque ele ia lá de domingo, ele era um dos únicos que levava o saquinho 5 quilos e ia lá Na coisa. caixa de doação. Você vê, um mendigo que andava pela cidade, fazia doação lá na caixa lá do centro e ficava lá. A mãe dele se comunicou, pediu para deixá-lo, que ele era a necessidade dele. E uma vez o pessoal disse que foram lá procurar ele para dar ajuda, levar as coisas. Ele falou assim: mas eu não pedi. Tchau. Quer dizer, aquele era um espírito consciente do tipo de vida, da luta que ele tinha que experimentar. Então tem coisas da lei que não se pode mudar. E para isso a gente entende. Isso aqui é.
A gente se penaliza com o pessoal andarilho, né? Mas alguns estão assim por condições que a vida levou, estão sofrendo. Mas a grande maioria são espíritos que estão vivendo ainda essa condição. Você pega um andarilho, traz banho, higiene, médico, cama, conforto, alimentação. Ele vai embora. Não quer isso. Isso. Tem cama, pousa, a pessoa vai, dorme, tem café da manhã. Tem uns que ficam de lançamento, com eles eu converso bastante com ele. Ele nem hoje, por exemplo, uma vez por mês, esse grupo leva eles por lá na paróquia, dá banho, dá comida, corta cabelo, faz tudo. Esse que fica ali, ele não quer nem ir. Nesse dia para trás dele é só medo, ele sobe para a bíblia não pegar ele. Para a bíblia não pegar. Rogério, o que você vai falar é bom para você? Sabe o que ele fala para mim? Está bem assim, eu estou bem assim, eu não quero. Acabou. Já teve em Votuporanga um trabalho assim, né? Acho que foi do Lions, né? Tinha em parceria com a prefeitura. Tinha uma perua e a campanha era não dê esmola, né? Ligue para seu número lá, que o Lions, o pessoal recolhia e levava. E na época o Livaldinho fez aqui uns cômodos lá para atender. Então, a perua trazia banho, roupa, comida, né, até médico, né? Aí eles começaram a ver que a coisa era assim, eles começaram a fugir de Votuporanga. Fugiam, porque eles não queriam isso. Nem banho. Então, são espíritos, às vezes, gente, que está chegando na sociedade. São espíritos ainda retardatários, são irmãos nossos que estão lá no começo, onde nós já passamos. Então ele não tem esses hábitos que nós temos civilizados. Não querem banho, não quer isso, não quer aquilo, não quer trabalho. Eles têm uma coisa, eles têm muito forte, a gente tem que perceber. Eles são viciados em bebida, droga. Então para eles tem que passar uma noite dormindo sem droga. Eles preferem ficar na rua. rua. Então, são irmãos enfermos. A gente ajuda como pode, e quando não quer, Deus abençoa. Então, para encerrar, ante a pauta que surgiu espontânea nos lábios do orador, que se aureolava de intensa luz, Evelina e Ernesto se entreolharam e, em seguida, através da ligeira mirada sobre os circunstantes, notaram que dezenas de rostos se banhavam de lágrimas. Irmãos, continuou o ministro, não vos sintais num tribunal de justiça quando nos achamos numa casa de fé. Mãe amorosa dos nossos impulsos de melhoria e sublimação, diz-nos a fé, neste recanto operoso e tranquilo, que não obstante desencarnados, é preciso reconhecermos que as nossas ocasiões de trabalho e progresso, retificação e aprendizagem não chegaram a termo. Aceitemo-nos quais somos, reconheçamos o montante de nossas dívidas e coloquemos mãos fiéis no arado do serviço ao próximo, sem olhar para trás. A cidade que nos reúne está repleta de instituições beneméritas, com as portas descerradas ao voluntariado de quantos queiram colaborar no socorro aos que chegam até nós, em posição de angústia ou necessidade, todos os dias. Na crosta planetária, onde as criaturas irmãs da retaguarda travam dura batalha de evolução, entes queridos ainda encarnados, exigem-nos os mais estranhos testemunhos de ternura humana, através do concurso espiritual que lhes possamos administrar nos domínios da compreensão e do amor, a fim de que continuem a viver na experiência terrestre que lhes é necessária, tranquilos e felizes sem nós. Todo um apostolado de renúncia construtiva, abnegação, carinho e entendimento se descortina para a maioria de vós outros
no lar terrestre, onde quase todos estáis ainda vinculados de pensamento e coração. Além disso, estamos cercados, através de quase todos os flancos, por multidões de companheiros dementados, a nos pedirem amor e paciência para que se refaçam. Na arena física, multiplicávamos apelos a que se pusessem mesas dedicadas aos famintos, que se acumulassem agasalhos para o socorro à nudez. Aqui somos desafiados à formação e sustentação do devotamento e da tolerância, para que a harmonia e a compreensão se estabeleçam na alma sofrida e conturbada dos nossos irmãos, tresmalhados nas sombras do Espírito. Caridade, meus irmãos, amor para com o próximo. Muitas vezes, o serviço de alguns dias pode endossar-nos valioso empréstimo de energia e meios para as empresas de recuperação e elevação que nos requisitam o esforço de muitos anos. Oremos, suplicando ao Senhor, nos inspire, a fim de que venhamos a escolher decididamente a estrada de purificação, em novos e benditos avatares na estância física, ou a vereda ascendente para a vida maior. Calou-se o sacerdote em prece muda. Do teto pendiam estrias de safirina luz, quais pétalas minúsculas que se desfaziam ao tocar a cabeça dos presentes, ou desapareciam de leve, atingindo o chão. Dir-se-ia que no peito do ministro, em profunda concentração mental, se inflamara uma estrela de prata translúcida, de cujo centro se irradiava docemente toda uma chuva de raios liriais, inundando o salão. Fantine estava comovido, mas Evelina, qual sucedia a muitos dos companheiros ali congregados, não conseguia jugular, quer dizer, impedir, o pranto que lhe vinha em onda crescente do coração aos olhos. A senhora Serpa não saberia explicar a razão da emotividade que lhe assaltara os recessos do espírito, extremamente sensibilizada como se achava, ignorando se devia aquelas lágrimas às aspirações para o céu ou às saudades da terra. Não mais ouviu as derradeiras palavras do ministro ao encerrar o ofício da noite. Sabia apenas que se amparava agora de maneira total no braço do amigo, junto de quem se retirou do recinto, soluçando. Gente, dá até vontade de morrer para ver um negócio desse, né? Um dia nós vamos ver isso no mundo espiritual. Nós vamos ver isso, vamos lembrar das leituras, porque isso é uma coisa comum. Os benfeitores orarem e acontecer todo esse fenômeno, né? É muito comum. De tudo que ele fala, finalizando aí, o que resume é caridade e amor ao próximo. Então ele diz: aceitemo-nos quais somos, reconheçamos a montante de nossas dívidas e coloquemos mãos fiéis no arado do serviço ao próximo, sem olhar para trás. Olha lá, reconhecendo o montante de nossas dívidas, saber quem nós somos. Não vamos fazer o bem achando que nós somos superiores, que nós somos especiais. Não, todos nós somos devedores. Ele diz assim: lá na terra, vocês oravam para Deus atender os que tinham frio, para Deus atender os que tinham fome, para Deus isso, para Deus aquilo. Agora aqui é hora de fazer. Trabalhemos para os nossos irmãos. Eu lembro do professor Henrique Rodrigues, de uma palestra dele, que ele falava assim: Deus por um dia. Que ele queria ser Deus por um dia, né? E ele não ia ser esse Deus bonzinho, não. Então o cara entrava no centro e essa: Senhor Jesus, faz, ó, fala direito, fica com essa vozinha mansa aí, né? Senhor,
amparar aquela família. Tá. Você acha que eu não amparo todo mundo? Vai lá você, safado, fazer o serviço que precisa fazer. Então ele vai mostrando se ele fosse Deus, mas a gente reflete muito sobre isso, né? Então tudo se resume, gente, em auxílio, não tem outro caminho, né? Não existe outro caminho. Na semana que vem a gente continua então o nosso estudo.